Então, muito bom dia, caros amigos. Eu, neste vídeo, vou prestar a minha ajuda, portanto, a alunos do 12º ano. E a questão que eu proponho é a seguinte: a altura das crianças de uma escola é uma variável aleatória com distribuição normal de valor médio 70 cm. Escolhe-se uma criança ao acaso e sejam os acontecimentos. C. A criança tem a altura inferior a 70 cm. D. A criança tem a altura superior a 80 cm. Sabendo que a probabilidade de D, ou seja, da criança ter a altura superior a 80 cm é precisamente 30%, calcular a probabilidade de D complementar interceptado com C complementar. Ora, eu para resolver esta questão, eu vou, em primeiro lugar, desenhar a curva de Gauss. Portanto, a curva de Gauss, que neste caso apresenta um valor médio de 70 centímetros. Vamos supor que os 70 centímetros se situam aqui. Pelo que a curva de Gauss terá mais ou menos um formato, deste género que eu estou aqui a apresentar. Mais ou menos assim. E então, o que é que nós sabemos do texto? Sabemos que o acontecimento C, a criança tem a altura inferior a 70 cm. Quer dizer, aqui, inferior, a probabilidade, então, da criança ter uma altura inferior a 70 cm vai ser precisamente esta área, Esta área. Claro, esta área toda, aqui seria 100%, portanto, ser inferior a 70% só pode ser 50%. No acontecimento D, a criança tem uma altura superior a 80, que se situa, vamos supor, por aqui, os 80 centímetros. E então, superior a 80, vamos dizer que é isto que aqui está. Conhecemos o valor desta probabilidade, que é 30%. Então, neste caso, o problema torna-se muito simples, É extremamente simples, penso eu, porque o que se pede é precisamente a probabilidade, de D complementar interceptado com C complementar. Então, para a concretização deste problema, apenas é necessário saber as leis de Morgan. Portanto, neste caso, isto será o mesmo que ter a probabilidade de D reunião com C complementar. E agora apelar, Apelar à probabilidade do acontecimento contrário. Ora, isto é o mesmo que ter 1 menos a probabilidade de D reunião com C. Então, isto ainda é o mesmo que ter 1 menos a probabilidade da reunião D reunião com C há de ser a probabilidade de D mais a probabilidade de C menos a probabilidade de D interseção com C. Ora bem, então é fácil de ver que vamos ter 1 menos a probabilidade de D, que neste caso é 30%, eu posso escrever 0,30, mais a probabilidade de C. A probabilidade de C é a criança tem uma altura inferior a 70, portanto esta área aqui é 50%, mais esta área que aqui está, 50%. Portanto, mais 50%, menos a probabilidade da interseção de D interceptado com C. Facilmente se vê que a interseção é o conjunto vazio, a probabilidade do vazio é 0. Então, o resultado será 1 menos 0,30 mais 0,50, portanto 1 menos 0,80, pelo que me dá 0,20, e portanto a resposta seria esta probabilidade seria precisamente igual, vamos dizer, a 20%. E portanto desta maneira fácil o problema foi resolvido. Passo então agora a uma questão 2. Nesta questão 2, o que sabemos é o seguinte: um dos termos do desenvolvimento de raiz cúbica de x mais 2 sobre x ao quadrado, tudo isto levantado a 21,
não depende da variável x. Qual é esse termo? Ora bem, para resolver este problema, as pessoas devem saber, não é? Conhecer o desenvolvimento, não é? Conhecer o binómio de Newton. Portanto, eu, por exemplo, se tiver A mais B levantado a n, isto é o mesmo que ter combinações de n 0, 0, A levantado a n, mais combinações de n 1, A levantado a n menos 1, que multiplica por B, mais combinações de n 2 a 2, A levantado a n menos 2, B ao quadrado. Reparem que aqui a soma é sempre n, mais etc., até que chegue, portanto, ao último termo, que é combinações de n a n. Neste momento o A vai-me desaparecer, ficará A levantado a 0, B levantado a n. Portanto, neste caso, eu estou, digamos, a procurar o termo que não depende de x. O que eu estou a procurar é um termo, quer dizer, cuja expressão é uma coisa destas, não é? Uma coisa destas assim. Eu poderia dizer que a expressão geral será as combinações, neste caso, de 21, não é? 21. Temos 21. Temos, portanto, aqui esta soma, não é? A raiz cúbica de x mais 2 sobre x quadrado elevado a 21. P é P. Eu poderei escrever aqui depois, digamos, eu estou aqui num termo destes, né? Um qualquer 1, 2, 3, e, por exemplo, vamos pensar neste, porque talvez seja mais simples, e depois vou ficar com A levantado, neste caso, como estava com P igual a 2, iria ficar com A levantado a n menos 2, quer dizer que neste caso vou ficar com a raiz cúbica de x, não é? Levantado, neste caso, a n menos P, 21 menos P, 21 menos P, vezes 2 sobre x quadrado levantado precisamente a P. E, portanto, agora é uma questão apenas de trabalharmos esta expressão. Eu apenas vou corrigir aqui para tornar isto mais visível. É 21 menos P. Portanto, vamos trabalhar aqui esta expressão, porque nos dizem qual é o segredo aqui da questão. Dizem-nos que um desses termos não depende da variável x. Se não depende, quer dizer, quando eu faço este, há de me aparecer um termo que é x levantado a 0. E, portanto, só tem, digamos, esse termo não tem parte literal, só tem, digamos, uma parte numérica. Então, encaremos a situação e vamos desenvolver isto. É preciso que as pessoas saibam que a raiz cúbica de x está o mesmo que ter x levantado a 1/3. E é preciso também que as pessoas saibam que 2 sobre x ao quadrado está o mesmo que ter, portanto, 2 que multiplica por x levantado a menos 2. De posse disto, e olhando apenas para aqui, portanto, eu vou ficar precisamente com x levantado a 1/3, não é? Tudo isto levantado a 21 menos p, e agora irei ficar com 2 vezes x menos 2, levantado a menos 2, quero dizer, 2 vezes x levantado a menos 2, tudo isto levantado a p. Uma questão de contas. E aqui tenho uma potência de uma potência, como é fácil de ver, não é? E, portanto, quando eu tenho uma potência de uma potência, quer dizer A levantado a B, levantado a C, isto é o mesmo que ter A levantado a B vezes C, então, neste caso, é fácil de ver que eu vou ter, neste caso aqui, x levantado a 21 menos P, vezes 1/3, que é a mesma coisa que ter isto, sobre 3, 21 menos P sobre 3. Agora aqui reparem, eu tenho, digamos, o 2 vezes x levantado a menos 2 levantado a P, em que este produto levantado a P, portanto, vou desfazer o produto, vou ficar com 2 levantado a P, não é? Vezes x, apelando novamente aqui para esta propriedade, ficar com x levantado a menos 2P, Eu vou então agora aqui apenas tornar, digamos, a expressão numa forma mais simplificada. Ficarei com 2 levantado a P, x levantado, repare-se, posso dar a mesma base, né? Somar os expoentes, vou ficar com 21 menos P sobre 3, menos 2P. E então, eu já estou a chegar ao fim, portanto, a resolução desta questão. Repare-se que, para isto ter validade,
dado que é do nosso conhecimento que um desses termos não depende da variável x, então isso vai significar precisamente, né, que este expoente aqui, que eu finalmente encontrei, tem que ser igual a zero, ou seja, 21 menos p sobre 3 menos 2p terá que ser igual a zero. É apenas uma questão de saber resolver. Portanto, aqui esta equação, uma equação que, acho eu, não é difícil resolver, dando o mesmo denominador, não é? Neste caso é 3, irei ficar com 21 menos p menos 6p igual a zero. Ora, isto é o mesmo que ter para que isto seja igual a zero. Dado que o denominador já é diferente de zero, irei obter 21 menos 7p igual a zero. Ou seja, p igual precisamente a menos 21, não é? Sobre menos 7, o que dá 3. Portanto, o termo seria o termo de ordem 3. O termo de ordem 3, quer dizer, seria, portanto, o quarto termo, dado que o p começa em 0, estão a ver, 0, 1, 2, 3. Se eu fizesse a contagem, não é? O termo que estou a começar em 0 seria o quarto termo. Portanto, esta questão também está resolvida. Penso que não teve assim também grande dificuldade. Vou passar à seguinte. Nesta última questão, eu vou calcular, portanto, estes limites. É o limite quando x tende para 0 do ln de x² mais 2x mais 1 sobre L levantado a x menos 1. E, como é fácil de ver, eu, no numerador, portanto, fazendo, digamos, uma substituição, não é, de x por 0, eu vou ficar com o logaritmo de 1 que é 0, 0 sobre L levantado a 0 que dá 1, 1 menos 1 dá 0. Tudo bem. Eu, neste caso, apelo vivamente mesmo, para que se conheçam os limites notáveis. E um dos limites notáveis que foi estudado é precisamente este, é o limite do ln de x mais 1, não é? Sobre x, quando x tende para 0, e este limite é igual precisamente a 1. O outro limite é precisamente o limite quando x tende para 0, não é? De L levantado a x menos 1 sobre x, e este limite também é igual a 1. Então, de posse, digamos, deste conhecimento, eu posso, quer dizer, eu neste momento posso resolver este primeiro limite. Portanto, está a branco, está de ser igual, passo para aqui. Eu, se quero ter qualquer coisa deste género, vocês reparem que eu já tenho aqui qualquer coisa mais 1, não é? Qualquer coisa mais 1, que é este x² mais 2x. Esta qualquer coisa mais 1. Quer dizer, eu posso transformar este limite da seguinte forma. Irei obter limite quando x tende para 0, não é? Do ln de x² mais 2x mais 1. Eu, para evidenciar isto, vou colocar aqui entre parênteses, estão a ver? Aqui assim entre parênteses, só para evidenciar. Claro que eu precisaria, reparem, está aqui x, eu precisaria que x² mais 2x também me aparecesse, portanto vou colocar aqui x² mais 2x, vezes, reparem, limite também, quando x tende para 0, eu não posso alterar a expressão, portanto coloco aqui um traço de fração e vou colocar precisamente x², não é? Mais 2x, x² mais 2x sobre L levantado a x menos 1. Tudo muito fácil até aqui, penso eu. Agora, eu, para dar mesmo, não é, a ideia deste limite, a ideia mesmo precisa daquele limite. Eu aqui, neste primeiro limite, nada me impede de fazer uma mudança de variável, seja ela x² mais 2x igual a um t, e vejamos, portanto, a tendência de t. Quando x tende para 0, é evidente que o x² mais 2x tende para 0, o que é equivalente a dizer que quando x tende para 0, o t também tende para 0, certo? Então, efetuando no primeiro limite essa mudança de variável, portanto, eu irei obter limite quando o t tende para 0, do ln de t mais 1 sobre t, vezes limite. Agora, quando x tende para 0, eu posso ter dois limites. No primeiro posso fazer mudança de variável, no segundo posso não fazer. Estamos a estudar, portanto,
digamos, a tendências que a função tem, por isso é que por vezes é conveniente utilizar mudanças de variável, e eu aqui neste caso precisava, reparem no segundo limite, eu precisava ter, digamos, a exponencial menos 1 sobre x. Aqui as coisas aparecem ao contrário. Eu posso colocar aqui o x em evidência, aqui, não é? E ficarei com um x que multiplica x mais 2. Sendo assim, de posse disto, não é? Isto é o mesmo que ter x é levantado a x menos 1 vezes x mais 2. Tudo bem até aqui, penso sem grande dificuldade. É uma questão de manipulação. Reparem numa coisa agora, este limite está fácil. Porque este primeiro limite, porque é um limite notável, e como já vimos ali, aliás, eu tive essa preocupação de o colocar aqui, é precisamente igual a 1, correto? Vezes este limite aqui, quer dizer, não é propriamente o limite que está, digamos, que nos aparece. Aparece ao contrário, digamos, ao contrário, aparece o inverso. Mas se este limite é 1, o inverso de 1 é 1. Portanto, eu aqui nem vou, digamos, demorar muito tempo, porque é fácil de ver que este limite também vai ser 1 vezes o limite agora de x mais 2 quando x tende para 0, que evidentemente que é 2, vezes 2, e o resultado final é 2. Então, de seguida, passo ao último limite, que eu para hoje propus, que é o limite quando x tende para 1, não é? Quando x tende para 1, e agora terei que ver o que escrevi, de x ao cubo menos 1, não é? X ao cubo menos 1, x ao cubo menos 1 sobre ln de x. É preciso ter uma certa, digamos, perspicácia, um certo feeling para fazer estes limites. E reparem que eu tenho já aqui, digamos, o limite de uma soma. Já me vou orientar, porque o limite de uma soma é a soma dos limites. Então fico mais limite quando x também tende para 1, de traço fração, de 2x menos 2, 2x menos 2, menos 2, queria eu dizer, escrevi um x, por isso peço desculpa. Acontece de vez em quando 2x menos 2, 2x menos 2 sobre E menos E levantado a x. Tudo bem, tudo muito bem até aqui. Portanto, eu preciso trabalhar este limite. Vocês reparem que o limite que me aparece é notável, é quando x tende a 0 e aparece-me x mais 1. Aqui aparece-me, digamos, x a tender para 1 e aparece-me apenas x. Também é evidente que se o x tende a 1, se eu tivesse x menos 1, isto quer dizer que se x tende a 1, x menos 1 tende a 0. Não tenho dúvidas, porque quando x tende para 1, 1 menos 1 dá 0. Quer dizer, isto faz-me faz-me pensar numa mudança de variável que seja, não é? X menos 1 igual a t. X menos 1 igual a t. Mas reparem também no seguinte, é quando x tende para 1, este polinómio de terceiro grau, não é? Tende a 0. Quer dizer, 1 é a raiz deste polinómio. Eu já de seguida vou decompor este polinómio em fatores. E para isso eu vou utilizar a regra do Ruffini, pelo que eu coloco 1 para o x ao cubo, 0 para o x quadrado, 0 para o x, menos 1 para o termo independente. E vou colocar aqui precisamente a raiz que é 1 e vou fazer as contas muito calmamente. 1 baixou, dá 1, 1 vezes 1 dá 1, 0 mais 1 dá 1, 1 vezes 1 dá 1, 0 mais 1 dá 1, 1 vezes 1 dá 1. Tudo bem, eu vou ter precisamente a expressão deste polinómio. Olhem só para aqui, é muito simples, ao mesmo que ter x menos 1 vezes este que aqui está, que é um polinómio, digamos, que baixa um grau, se este era o terceiro, este é o segundo grau. E, portanto, teremos x quadrado mais x mais 1. Então, vamos continuar na nossa senda, né, do cálculo, deste limite. Então, isto é o mesmo que ter, reparem, limite, não é? Quando x tende para 1, já trabalhámos um bocado isto, não é? Ln de x, no numerador vai-me aparecer x menos 1, vezes x quadrado mais x mais 1, mais, vou adiantar um pouco, talvez o serviço aqui, limite quando x tende para 1, aqui também me faz lembrar uma mudança de variável, pois é evidente que faz, x a tender para 1, que é a mesma, não é? X a tender para 1 é x menos 1 a tender para 0, quer dizer que temos t a tender para 0, mas calma um pouco, né? Um pouco de calma, 2x menos 1 sobre e menos e levantado a x. Ora, tudo muito bem até aqui.
E agora sim, agora vamos então apelar à nossa mudança de variável. Reparem que eu vou substituir precisamente o x menos 1 por t, ou seja, eu vou substituir o x por 1 mais t. Mas vou destacar os limites aqui, em primeiro lugar, que é para não haver grandes confusões nestas coisas. Isto é o mesmo que ter limite quando x tende para 1 de x menos 1 sobre o ln de x, vezes o limite quando x tende para 1. Reparem, eu estou a decompor isto num produto, o que aliás não é difícil de entender, x² mais x mais 1, não é? O produto deste elemento por este elemento dá precisamente aquilo que eu ali tinha em cima, não é? Mais, agora ao limite, quando x tende para 1 de 2, que eu até posso colocar 2, porque não, já para trás do limite, porque o limite de uma constante vezes uma função é igual à constante vezes o limite dessa função, coloco 2 para trás do sinal do limite, fico com x menos 1 sobre e menos e elevado a x. Tudo muito bem até aqui. Apelemos então à mudança de variável. Então, apelando à mudança de variável, vou fazer o t a tender para 0 neste limite é t a tender para 0. Reparem que eu aqui x menos 1 é igual a t. Reparem que x é o ln de t mais 1, dado que eu fiz x igual a 1 mais t. E aqui eu não tenho problema nenhum no cálculo deste limite. Reparem só que eu, quando substituo x por 1, fico 1 ao quadrado, que é 1, mais 1, que dá 3, vezes 3, aqui bem destacado, mais 2. E aqui novamente vou fazer uma mudança de variável, repare-se. Vou fazer a mesma, e então ficarei com o limite quando t tende para 0, não é? Reparem que o x menos 1 é t, e ficarei com e menos e levantado a t mais 1, dado que o x é igual a 1 mais t. Estamos quase no fim, portanto, do nosso cálculo, que não está a ser difícil, penso eu. E neste limite, como nós sabemos também que o limite, não é, de o ln, não é, de t mais 1 sobre t, quando t tende para 0 é igual a 1, então, se eu tiver o inverso também me dá 1. Portanto, este limite dá-me 1, aqui é vezes 3 mais 2, limite, quando t tende para 0, e aqui é apenas uma questão de paciência, é menos apelar aqui às propriedades das potências. É levantado a t vezes e. E ao mesmo ter então 3 vezes 1 dá 3, mais 2, limite, mais 2 vezes o limite de quando t tende para 0, de t sobre, coloco aqui o e em evidência e vou ficar precisamente com 1 menos e levantado a t. Tudo muito bem até aqui. Este é, que está é o número de Nepper. Eu posso saltar aquilo para trás do limite e dar 3 mais 2 sobre e, vezes este limite quando t tende para 0, de t sobre 1 menos e levantado a t. Reparem na coisa que aqui me aparece, que não me aparece como devia ser, não é? Para ser como devia ser, digamos assim, eu teria que ter e levantado a t menos 1 sobre t. Era o que eu deveria ter. Ou então, porque não também t sobre e levantado a t menos 1? Porque se este limite tende para 1 quando t tende, se este coeficiente, peço desculpa, tende para 1 quando t tende para 0, o inverso também dá 1. Simplesmente aqui, este é levantado a t deveria aparecer em primeiro lugar. Mas é fácil, eu posso colocar aqui, reparem, um menos em evidência e fica um é levantado a t menos 1, correto? Então, o limite agora surge muito simples, é 3, coloco menos em evidência e fico com menos 2 sobre e, limite, não é? Quando t tende para 0, de t sobre e levantado a t menos 1. E agora, se quisesse dar mesmo este formato, claro, reparem, só teria que fazer isto, 3 menos 2 sobre e, vezes 1 sobre e levantado a t menos 1 sobre t, claro, limite, quando o t tende para 0. Reparem que é como se desse aqui uma cambalhota nisto, isto fica igual, não é? E reparem que se eu tiver, por exemplo, 2 terços, isto é o mesmo que ter 1 sobre 3 meios. Façam lá a conta, isto é igual, reparem, a ter 1 a dividir por 3 meios, que é o mesmo que ter 1 vezes 2 terços. A multiplicação, digamos, é a operação inversa da divisão, basta multiplicar por inverso. 1 vezes 2 dá 2 e 1 vezes 3 dá 3 e, portanto, repus os 2 terços. Então, neste caso, como este limite dá 1, 1 sobre 1 dá 1 e
finalmente tenho aqui o limite procurado, é 3 menos 2 sobre E. Claro que agora, para lhe dar um aspecto talvez melhor, daria aqui o mesmo denominador que é E, e em numerador aparecer-me 3E menos 2. 3E menos 2. Pronto, meus amigos, por hoje é tudo. Eu fiz este vídeo com o melhor das minhas intenções. Vou continuar a postar estes vídeos, tendo como objetivo ajudar quem precisa e partilhar a minha experiência. Muito bom dia, caros amigos.